E assim, hoje vamos ter o Ayrton Dornelles falando sobre a preguiça, e eu achei bacana que a leitura foi bem... Nada é por acaso, né, Dornelles? Que a paz de Jesus esteja contigo. Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz de Jesus esteja conosco. Domingo de manhã, se falar sobre um tema disso, não é muito justo, né? Falarmos sobre a preguiça. Mas a necessidade de nós nos debruçarmos sobre esse tema, ela nos é recomendada por Joana de Ângeles, que através da mediunidade do nosso Divaldo, que escreveu um livro ditado por ela, Espírito e Vida, e ela dedicou nesse livro, o capítulo 8, exatamente esse tema. E lá nesse tema ele diz que um problema que muito se destaca na atualidade é a preguiça. Então ela que nos propõe essa temática. E se nós pensarmos um pouco mais a miúde, algumas pessoas aqui tiveram a oportunidade de viver uma outra época, né? Não que nós vivamos do saudosismo, mas a gente examinando essa nova geração, a gente percebe que parece que é uma marca registrada hoje, né, no ser humano, nessa nova geração, é exatamente essa preguiça, né? Eu digo sempre que as crianças hoje elas já acordam com preguiça, né? O que me faz crer que provavelmente elas tiveram pesadelos durante a noite de que estavam trabalhando. Aí já acorda com a preguiça, cansado de tudo aquilo, né? Mas hoje, em regra, as pessoas não observam esses comportamentos de que a gente vem se recusando a realizar muitas coisas como se fosse natural que nós almejássemos nos nossos desejos mais profundos estarmos parados, estagnados, sem fazer nada, né? Alguns sonham que isso acontecerá na aposentadoria, alguns já sonham retardar desde o início. As crianças já parece que têm uma indisposição para o estudo. Quando estudam, têm uma indisposição para a leitura, os deveres de casa, buscar mais alguma informação além daquela que o conteúdo da disciplina trouxe. As dificuldades, muitas vezes, que eles encontram de se disciplinar a uma arte, né, a uma educação diferenciada. Tudo isso nos mostra uma geração hoje de pessoas que se debruçam sobre a preguiça sem imaginar que isso poderia ser um problema. E para a nossa reflexão, eu gostaria de começar falando de um brasileiro que chamou-se Juliano Moreira. O Juliano Moreira, é muito interessante a história dele, porque ele é o precursor de introduzir no Brasil a terapia pelo trabalho, a laborterapia, que ele, na verdade, introduziu esse tratamento psiquiátrico no Brasil para tratar as pessoas que eram internas, as pessoas doentes, né, que eram internadas como única possibilidade de tratamento. E ele, através das suas pesquisas, viajou bastante, esteve no exterior, inclusive por conta de uma tuberculose que contraiu à época. Ele teve contato com outras pessoas que estudavam o trabalho como um meio da pessoa readquirir a saúde mental. E ele então trouxe esse trabalho para o Brasil, e ele mesmo tem uma história interessante de uma pessoa que se entregava ao trabalho. O Juliano Moreira era uma pessoa de cor negra e era uma pessoa muito pobre, no entanto tornou-se um médico. Ele ingressou na faculdade de medicina na Bahia antes da abolição da escravatura. Vou insistir, ele era uma pessoa descendente de escravos, né? A sua mãe, que era uma pessoa muito pobre, ela trabalhava na casa de um barão, o barão de Itapuã. Então o barão, desde cedo, tornou-se o padrinho do Juliano, né? E por seu padrinho, porque ele era médico e ele era professor da faculdade, ele então encaminhou, né, ele para os cursos universitários de medicina, e ele nos deu essa brilhante contribuição de trazer ao nosso conhecimento
e trazer para o Brasil essa técnica de recuperar as pessoas mentalmente, não através do que era feito antigamente, que era basicamente o confinamento, ou seja, retirar essas pessoas do convívio social, mas ele introduziu essa técnica de você tratar as pessoas através do trabalho, recuperar a saúde mental através do trabalho. E ele teve outras contribuições, né? Eu diria a principal exatamente essas formulações de terapias alternativas psiquiátricas, né? Mas ele também, por exemplo, nós devemos a ele a aprovação em 1903 de uma lei de assistências aos alienados, né? Ele também é o fundador da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, Neurologia e Ciências Afins, o que ocorreu em 1905 no Brasil. E no campo da antropologia ele dá uma contribuição maior ainda, porque no início, no Brasil, a essa época, se imaginava que a doença mental ela era derivada da miscigenação, ou seja, era do casamento de pessoas de raça diferente que vinha o desequilíbrio mental da pessoa. E ele estudou isso muito a fundo, e ele foi talvez a pessoa que mais contribuiu no nosso país para mostrar que absolutamente não existe nenhuma relação entre raça e problemas mentais ou problemas físicos, né? Ou problemas de qualquer ordem, de distúrbios de doença. Então, ele também teve esse papel. E o Ariano Suassuna, que foi o nosso membro da Academia Brasileira de Letras, desencarnou agora em 2014, ele conta uma história interessante ligado ao Juliano Moreira, porque o pai do Ariano, ele foi governador da Paraíba entre 1924 e 1928. E então, por essa ocasião, um dos trabalhos, uma das coisas que ele trouxe de novidade à Paraíba, propriamente João Pessoa, no seu governo, foi exatamente ele lá construiu um hospício, né? Que era o nome que se emprestava a essas casas que atendiam os alienados no passado. E esse hospício, então, ele resolveu botar o nome desse grande médico, esse médico que tanto contribuiu com o Brasil nesse campo. Então, ele batizou de Casa de Saúde Juliano Moreira. Essa instituição ainda existe hoje, né? Ela hoje é Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira, tem 90 anos, né? E ainda é considerada uma referência no tratamento do desequilíbrio psiquiátrico das pessoas no Brasil. Então, o filho do governador, né, do João Suassuna, o Ariano, que é da Academia Brasileira de Letras, ele conta uma história que eu quero reprisar para vocês rapidamente, mas ele diz que no dia da inauguração, então, toda aquela cerimônia de inauguração da casa, os médicos perfilados de uniforme, né, para que se realizasse o lançamento desse novo complexo, desse novo local de atendimento às pessoas, e o governo então do estado, né, naquela época chamava-se presidente, né, quem governava a Paraíba era presidente da Paraíba, não era governador como hoje. Ele então providenciou a compra de carrinhos de mão para que as pessoas, os internos, pudessem iniciar o tratamento exatamente da terapia através do trabalho. Então, o Ariano conta que entraram, logo depois dos médicos perfilados, alguns internos, todos eles, cada um empurrando um carrinho. E um dos internos tinha o carrinho virado. Então, diz que o pai dele, o João Suassuna, então presidente, foi até o enfermo e disse: olha, irmãozinho, não é o certo, você tem que desvirar o carro e não andar com o carro assim. Ao que ele respondeu, disse: doutor, eu sei, mas é que se eu viro, ele sempre enche de pedra e faz eu carregar, né? Então, quer dizer que mesmo quando a gente não está bem, a gente ainda tem essa tendência de achar um meio de não forcejar tanto, né? Mas não é só o Ariano Suassuna que conta essas histórias pitorescas, né, que pegam o nosso espírito, que captam realmente o nosso sentimento. Ele, no caso, a gente sempre tem que levar meio em consideração, né, porque para alguém que escreveu Alta Compadecida, que se alguns não viram no teatro, com certeza viram na televisão, onde os dois personagens principais são dois mentirosos de carteirinha, né? O que ele diz, ele gosta muito de doido e muito de mentiroso, mas só o mentiroso do bem, o mentiroso que não prejudica ninguém.
Então fica em dúvida, já que ele já desencarnou, de se realmente aconteceu ou não essa história com o pai dele, né? Mas o Richard Simonetti, que é um conferencista espírita renomado, foi quase 40 anos presidente do Centro Espírita Amor e Caridade lá em Bauru, São Paulo, e tem vários escritos na internet muito interessantes sobre o espiritismo. Ele também faz uma caricatura do nosso comportamento preguiçoso, quando em 2012 ele escreve uma história que chama-se O Preguiçoso, que também está disponível na internet, é um ensaio dele sobre esse assunto. E ele conta que também numa pequena cidadezinha tinha o preguiçoso da cidade, porque toda cidade pequena ela tem o bêbado, né? Ela tem o mentiroso, ela tem o preguiçoso, ela tem as pessoas já designadas para cada cargo, né? Que precisa ser ocupado. Depois, quando a gente vai para uma cidade grande, a gente perde a referência, já não sabe mais quem é o bêbado da cidade, né? Quem é o mentiroso da cidade. Uma cidade pequena ainda guarda essas questões. E nessa cidade, como toda cidade pequena, tinha aquele que foi eleito o preguiçoso da cidade, que não queria nada com nada, né? Então, por mais que as pessoas lhe oferecessem a oportunidade dele melhorar a sua condição, ele sempre bravamente resistia a essa tentação, né? Não se entregaria em momento nenhum ao trabalho, né? Então as pessoas iam lá, insistiam, davam oportunidade, e o preguiçoso da história do Richard Simonetti recusava. Ele disse, essas coisas não são para mim, né? E ele diz que então o pessoal mais jovens da cidade, né? Os jovens sempre são mais danados, né? Sempre fazem mais artes. Eles resolveram pregar uma peça no mentiroso. Então disseram para o mentiroso, olha, na verdade você já está morto. Porque você não faz mais nada, né? Você não aproveita a vida para coisa nenhuma. Você já é uma pessoa morta. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos enterrar você. E aí foram lá, acertaram com a pessoa da cidade que fazia, né, todo esse procedimento de levarmos o corpo à sepultura. Com ele conseguiram um caixão de madeira. Vieram lá, chegaram, botaram o nosso preguiçoso dentro do caixão e disseram, nós vamos te conduzir agora, vamos te enterrar no cemitério. A ideia é que ele, com todo esse pavor de ser enterrado vivo, reagisse, né? Tomasse alguma providência, mas ele não se preocupou muito, ele foi tranquilo, achou que estava tudo certo, não tinha problema nenhum, desde que ele não precisasse trabalhar, ele aceitaria a condição. E conduziram, passaram a fazer o cortejo que o conduzia ao cemitério. E quando ele estava nesse cortejo, na saída, uma pessoa que não vinha habitualmente à cidade, morava para fora, viu aquilo e disse, quem morreu, né? Procurou se informar, disse, não, isso aqui é o fulano, que é o preguiçoso, aí não quer nada com nada, então a gente está enterrando ele vivo mesmo. Porque ele não tem onde morar, não tem o que comer, então é melhor que enterre uma pessoa dessa. E ele acreditou que aquilo era verdade, ficou apavorado, disse, não, mas espera aí, se é por questão dele não ter o que comer, eu mesmo me disponho, eu dou uma saca de arroz para ele ter mais um tempo de vida aí, para ele ter o que comer. Ele dentro do caixão ouviu a história, saco de arroz, abriu a tampa do caixão e prontamente perguntou, escuta, o senhor vai me dar o arroz com casca ou já vai ser descascado? Aí o cara falou, com casca. Ele disse, então pode me levar para o cemitério, né? Pelo menos o cara queria dar, já desse o arroz descascado, que seria mais conveniente, né? Mas Kardec também se preocupou com esse tema. Se a gente olhar atentamente o capítulo 3 da parte 3ª do Livro dos Espíritos, Kardec já tinha nos chamado a atenção para esse mau hábito que nós possamos vir a adquirir. E esse capítulo 3 ele tratou exatamente da lei do trabalho. Vejam que ele não colocou a sugestão do trabalho, ele colocou como lei natural de Deus o trabalho. Então, se nós pegarmos a questão 674, ele vai dizer, o trabalho é uma lei da natureza. Nós estamos obrigatoriamente submetidos a essa lei. E ele na questão 676, ele vai explicar por quê. Ele vai dizer assim, o trabalho se impõe para o homem porque é um meio de aperfeiçoamento da nossa inteligência. Por isso que nós temos que trabalhar. Então nós aprendemos na doutrina espírita que o espírito é sempre criado simples e ignorante. Ou seja, nós somos criados de uma maneira que nós não temos uma complexidade no sentido da nossa mente que seja grande, pelo contrário, ela não é complexa, ela é uma coisa simples para funcionar basicamente no início para a nossa sobrevivência, não dispõe de grandes conhecimentos, não dispõe de grandes capacidades,
e nós também não temos conhecimento de nada. Essa é a situação que nós somos criados. E eu sempre gosto de dizer que, embora a gente imagine que Deus vai nos condenar ao sofrimento, que Deus vai nos condenar às expiações, que Deus não condena nós a nenhuma outra coisa que não seja a uma única coisa. Deus só nos condenou à felicidade. A única coisa que Deus nos impõe, que nós não podemos fugir, é que todos nós um dia teremos que ser felizes. O resto está na lei da natureza para que esta imposição se cumpra, para que nós, no final, nós encontremos a verdadeira felicidade. E o trabalho, então, ele se impõe por isso. Imagina se como é que nós vamos chegar à felicidade se a gente sempre ignorar tudo? É impossível. Para que a gente encontre essa felicidade, a gente precisa ter uma inteligência um pouco mais desenvolvida. Uma inteligência que seja capaz de nos assinalar o que é melhor para nós, qual o caminho melhor a seguir, como resolver as situações que se apresentam à nossa vida. Então, é necessário que nós saímos da ignorância, do não saber nada, para o saber alguma coisa. E esse saber lá no limite, ele não é o saber de saber muitas coisas. Ele é o saber do sábio, que sabe o que fazer com as muitas coisas que ele sabe. Tem muita gente que sabe muita coisa e não sabe o que fazer com isso. Então não é isso que Deus tem como destino para nós. Deus tem como nosso destino a sabedoria. E a sabedoria é você saber o que você faz com as coisas que você já tem, com as coisas que você já adquiriu. E para que nós cheguemos a esse ponto, nós precisamos da coisa que é necessária em todos os pontos, que é o exercício. Se nós queremos perdoar, nós temos que fazer o exercício de perdoar. Se nós queremos ter um corpo bonito, nós precisamos fazer o exercício físico. Se nós queremos ter o exercício de nos tornarmos menos ignorantes, nós precisamos exercitar a nossa inteligência. Então a lei do trabalho, ela simplesmente existe para que a gente possa caminhar para essa sabedoria. E como Deus nos conhece muito e sabia que nós temos uma sintonia muito grande com o enfermo lá do hospital lá na Paraíba e com o preguiçoso da história do Simonetti, ele disse: eu vou impor como lei natural o trabalho, para que esse povo realmente se empenhe na busca e realização desse intento de se tornar mais sábio. E a pergunta 679 fala para aqueles que já têm condições financeiras de se manter e não precisam mais trabalhar, ou pelo menos não precisam mais do trabalho material. É a pergunta que é direcionada por Kardec. Mas se a pessoa não precisa mais trabalhar, se ela já tem condição financeira de não trabalhar mais, ainda para ele, a lei do trabalho é uma exigência ou ele está isento? Então os espíritos respondem aquilo que realmente mais nos é importante entender. Do trabalho material, talvez as pessoas até possam ser dispensadas, mas não são dispensadas de serem úteis. Se nós analisarmos, para que nós estejamos aqui nesse momento, para que nós tenhamos a vida que temos, foi necessário que muita gente trabalhasse. Vamos começar pelos nossos pais, né? Quanto trabalho nós demos para o pai? Todos nós demos. Vocês não querem admitir, mas todo mundo usava fralda, fazia xixi na cama, né? Acordava a mãe de madrugada. A gente deu muito trabalho, né? Deu trabalho para os pais e para as mães da alimentação em dia. Quantos animais foram mortos para que nós estivéssemos aqui para nos alimentar? Né? Quantas vegetais foram sacrificados para que nós estivéssemos aqui? Tudo isso que estava ao nosso redor nos foi útil. Será que nós temos o direito de ser inúteis? Será que nós gozamos dessa graça? Claro que não. Se é da natureza a utilidade, se Jesus condenou a figueira que não dava frutos, por que nós teríamos direito de gozar dessa condição que a ninguém ou a nenhuma coisa é dada na natureza o direito de ser, que é o direito da inutilidade? Então eu não tenho mais necessidade de buscar um sustento material. Eu já disponho de recursos para viver bem. Muito que ótimo. E qual será agora a utilidade que eu passo a ter perante as pessoas que realmente eu posso de alguma forma servir? Vejam, sempre nós temos que ter em mente
que Kardec teve a presença de espírito de perguntar na questão 127, depois na 163 do Livro dos Espíritos, qual a utilidade da encarnação e depois qual a utilidade da reencarnação. E a resposta é muito similar no momento em que nós resumimos ela dizendo: o nosso objetivo de reencarnar é o aperfeiçoamento. Ou seja, nós temos que entrar numa situação, nós temos que reencarnar numa determinada situação e desencarnar um pouco melhor do que quando encarnamos. E vejam que boa parte das nossas conquistas ainda precisam ser feitas no campo material, porque o campo material nos grava melhor na memória. Não é porque o plano espiritual não nos sirva para a evolução, é que nós, quando experimentamos na carne, aquilo fica mais marcado dentro de nós, na nossa mente, sede de todo o conhecimento que o espírito dispõe. E aí a gente sabe que a gente fica muitos anos se preparando para encarnar. É como, já que nós falamos do teatro, né? É como o artista que se prepara semana após semana para trazer o espetáculo, para realizar o espetáculo para a plateia. E nós é mais ou menos assim no mundo espiritual. A gente fica lá se preparando e prometendo e fazendo planos, e vai ser assim, eu vou fazer, eu vou realizar. E aí abre-se a cortina da vida, né? Nós começamos a nossa estreia aqui nesse palco. E daí a gente dorme, não apresenta o espetáculo, não faz aquilo que tinha planejado. Não é possível que nós tenhamos, diante do conhecimento que a gente tem hoje em relação à encarnação, nós temos esse procedimento. Nós temos que entrar no palco com todo o gás, né? Com toda a vontade, e aproveitar, porque a gente sabe que depois que passar aqueles breves anos de realizações, e vejam que no início da vida a gente não realiza muito, né? Porque é criança, e no final da vida a gente também não vai realizar muito, a gente vai dar muito trabalho, né? A gente chega a uma fase da vida que a saúde também se esgota e a gente dá muito trabalho. Então a gente tem que aproveitar esse momento em que a gente está em condições de fazer e fazer. Porque depois a gente vai ter um período em que a gente vai ter que novamente ficar nos bastidores, no planejamento, no ensaio, nas promessas. Então, que bom se a gente conseguisse realmente se preocupar mais com isso. Mas Jesus também tratou do tema das nossas dificuldades. E eu citaria aqui 2 momentos em que ele fala dessa nossa indisposição para o trabalho, né? Então, lá em Mateus, no capítulo 21, versículo 28 a 31, ele conta uma história, onde ele diz que um homem, né, tinha 2 filhos, e sempre quando ele dá essa ideia de pai e filho, ele muitas vezes quer nos colocar na situação de filho do nosso Pai Celestial, né? Então ele diz assim que um pai tinha 2 filhos, ele se dirigiu ao primeiro dos filhos e disse assim: meu filho, eu tenho a vinha lá, né? A vinha era um trabalho comum à época de Jesus, né? Que era cuidar exatamente das uvas, do vinhedo. Você vai hoje trabalhar comigo? Ele pergunta. Aí o primeiro responde: não, eu não quero, eu não vou trabalhar. E Jesus diz: mas em seguida ele se arrependeu e foi. E ele repetiu a mesma interrogação para o segundo filho: escuta, meu filho, hoje você vai trabalhar com seu pai na vinha? E o segundo filho disse: não, eu vou sim, pai, mas não foi. E a pergunta de Jesus que Jesus nos faz é: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Tentamos trazer essa história para a nossa estreia, para o momento em que o nosso espetáculo está em cartaz. É disso que Jesus está falando. Nós podemos escolher 2 caminhos. Nós podemos dizer: não, eu não vou. Não? A gente pode ter recusado até agora realmente o compromisso do trabalho perante essa vida. A gente pode dizer: eu não vou. Mas se a gente se arrepender em algum momento e ir, né, nós então teremos alcançado essa graça de realmente mudar a nossa disposição íntima e fazer a nossa parte. Mas nós não faremos a vontade do Senhor se nós ficarmos lá fazendo plano antes de reencarnar, dizendo que nós vamos ir, que nós vamos fazer, que nós vamos reatar os nossos laços emocionais com as pessoas que nos cercam, que nós vamos realizar por aqueles que prejudicamos em outras vidas, e daí no dia a gente não comparece, não vem, não realiza. Aí nós não estaremos fazendo a vontade do meu Pai. É preferível então que a gente se arrependa e passe a fazer realmente aquilo que a gente se comprometeu a fazer. E tem um segundo momento, que é o momento em que antecede a prisão de Jesus para a posterior crucificação, em que
tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas descrevem esse momento, esse acontecimento, que é a história em que eles nos contam que Jesus, após a ceia, né, a última ceia com os apóstolos, ele se recolhe a um jardim, um Getsemane, né, a um horto, e lá ele vai fazer as suas orações, que é a preparação para tudo aquilo que vai transcorrer depois, né? Vejam, só nisso nós já poderíamos colher uma lição, né? Jesus, com toda a sua capacidade moral, com toda a sua capacidade espiritual, antes de sofrer a provação, foi rezar, pedir para Deus que Deus pudesse estar com ele. Nós muitas vezes esquecemos de rezar, né? A gente diz, de noite, quando eu for dormir, eu vou rezar. Mas daí bate a preguiça. E a gente, antes de rezar, dorme, né? E daí a gente diz, amanhã de manhã, quando eu levantar, a primeira coisa que eu vou fazer é rezar. E daí a gente já acorda com preguiça, meio dormindo, né? Eu tenho um amigo que diz assim, quando eu acordo, eu não estou em mim. Deve ser outro. Eu só chego depois, mais tarde. Ele tem um segundo comando para o corpo, né? E aquele segundo comando é preguiçoso. Então ele não dá certo de manhã cedo, né? Então a gente, né, usa os artifícios. Então, mas Jesus nos ensina que ele, antes de passar pela provação dele, ele foi rezar. Então, os apóstolos dizem, e aí a gente tem que entender que ninguém vivenciou isso com Jesus, foi os apóstolos que escreveram depois sobre o que eles observaram sobre essa história. Ele diz que pediu a Pedro e aos filhos de Zebedeu, né? Quem era filho de Zebedeu? Tiago e João, né? Que eram filhos de Zebedeu e que eram filhos de Salomé, né? Alguns historiadores acham que Salomé era mãe de Maria, mãe de Jesus, portanto eram primos. Então ele pede para os três, vocês fiquem aqui vigiando, que eu vou ali orar. É isso que Jesus fala. E Jesus vai lá orar, quando ele volta, o que acontece? Todo mundo sabe dessa história, está todo mundo dormindo, né? E ele diz, mas como? Eu pedi para vocês vigiar 1 hora e vocês dormiram, né? Fiquem vigiando, fiquem aqui orando, que eu vou ali novamente rezar, e quando eu voltar, então, aí vocês podem dormir. Ele vai rezar novamente, quando ele volta, todo mundo dormindo, né? E então, pela terceira vez, ele vai e reza e diz, agora vocês podem dormir. Agora, realmente, né, já estava prestes a sua prisão, né? Ou nas palavras de Jesus, está prestes o momento de chegar aquele que me entregará, né? Que era Judas Iscariotes, que eu ia entregar através do beijo na face. Então vejam que Jesus, já através dos apóstolos, já vem nos chamando a atenção de que nós precisamos vigiar, mas que normalmente a gente dorme. Porque eu sempre penso que as histórias de Jesus não tem nenhuma coincidência nelas, né? As parábolas são ensinos que ele planejou para que nós ensinássemos alguma coisa, mas eu acho que todos os fatos da vida de Jesus sempre eram muito bem programados para que nós trouxéssemos lições. Então ele está falando também para nós vigiar, não ficar dormindo no momento em que a gente não deveria. Talvez apegando-me aqui ao pensamento que Joana de Anjos tenta construir nessa própria obra que eu citei, quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, ele bota lá no capítulo 11 a seguinte citação: há entre vocês muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. E a Joana se apropria dessa palavra que o Paulo escreve na epístola, e ela então escreve tentando enxergar esse dorme sob uma nova ótica. Então ela diz assim, ó, na terra dorme-se em demasia. Gente, não fui eu que falei, foi a Joana. Ela diz, na terra dorme-se em demasia. Ela diz, dorme pelo refazimento do corpo, dorme porque não tem nada para fazer, e dorme porque a gente quer dormir. Então ela diz assim, ó, muitos inclusive dormem porque estão sob severa hipnose, dementes que se intercambeiam com a dele para que ele não aproveite a encarnação. Eu sempre gosto de um raciocínio que eu faço lá no grupo de estudo, vou me permitir fazer com vocês. Eu digo assim, ó, nós estamos numa situação privilegiada. Nós hoje, por exemplo, lá no grupo é à noite o nosso encontro. Eu digo, nós, por exemplo, aqui, ó, nós temos livro na nossa biblioteca, na nossa livraria. A nossa biblioteca é do lado da sala de estudo. Lá tem provavelmente umas 100 obras que a gente poderia ir ali pegar e ler. Nós temos luz elétrica, né?
Eu, além de uma visão bem legal, ainda tenho esse artifício aqui que, se tiver dificuldade, eu uso, né? A gente tem tempo. A gente tem uma casa que tem teto, né? Que não vai chover lá dentro. Tem tudo para a gente ler, por exemplo. Mas a gente não lê. Aí eu digo assim, ó, vocês lembrem sempre que lá, quando o irmão X descreve no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando ele descreve quem foi convidado a reencarnar no Brasil, essa parte é bem interessante, ele diz assim, ó, por sugestão, né, de Jesus, Ismael visitou todas as cavernas, todos os antros dos espíritos que, cansados de sofrer, tinham vontade de vir e contribuir com Jesus. Sabem quem é que morava na caverna? Era nós. Sabe quem é que morava nos antros? Éramos nós. E a gente sofreu tanto e tinha tanta vontade de se alistar nas fileiras de Jesus e fazer a diferença, que o nosso mentor do Brasil, Ismael, nos aceitou nas fileiras. Aí a gente vem para cá, como eu falei, tem luz elétrica, tem óculos, tem livro, tem tudo, e a gente pensa, não vou ler. Lê. Amanhã eu faço, amanhã a gente desencarna. Quando desencarnar, a gente volta para a caverna. Vocês já viram caverna com luz elétrica? Vocês já viram um livro numa caverna? Ou seja, talvez, as pessoas sempre pensam assim, e os espíritas especialmente, e eu mais ainda, penso assim, eu vou desencarnar, o André Luiz vai me convidar para ir para o nosso lar, né? Pelo amor de Deus, né? Espírita. Eu tenho certeza que o André Luiz vai me convidar por escrito, ofício em 3 vias, né? Para que eu vá morar no nosso lar. Será? Será que a gente vai ter essa glória? Aí a gente pensa, André Luiz, o espírito tão atrasado, fez tanta burrada e foi para o nosso lar. Primeiro ele foi para lá por causa da mãe dele, não foi por ele. Os méritos dele ter sido atendido não são decorrentes dos comportamentos dele. São decorrentes da mãe dele que intercedeu em favor dele. Né? Segundo, o espírito é atrasado para escrever o que ele escreve? Será que ele é tão atrasado assim? Será que ele é tão errante assim? Para de repente desencarnou e publica essas maravilhas, essa coleção maravilhosa, com tanta coisa científica, com vocabulário tão rebuscado como ele tem. Será que realmente foi uma vida tão desregrada? Será que foi uma vida tão preguiçosa que ele levou, que deu ele a condição hoje de falar com tanta maestria da nossa vida? Eu não acredito. Eu acho que a gente se engana um pouquinho. Então, pensando em nós, eu fico com medo danado de ir para a gruta, de ir para a caverna. Eu digo, e aí que eu não posso estudar mais mesmo, né? Porque não vai ter livro, não vou poder levar óculos, né? Porque meus problemas de visão não vão se resolver da noite para o dia, do jeito que eu sou atrasadinho, né? E aí eu não estou aproveitando agora. Então é isso que eu acho que a Joana se preocupou de colocar em 2 livros, ela coloca essa mensagem em relação a isso. Mas o mais interessante que ela coloca nessa lição que ela traz é que ela diz assim, se inicialmente isso pode ser um comportamento, vamos dizer assim, de tranquilidade, um comportamento de descompromisso, com muita facilidade isso pode se tornar uma situação enfermiça. Ou seja, da preguiça habitual eu posso desencadear um problema psiquiátrico, inclusive. Por quê? Porque se nós somos criados para utilidade, obviamente que a inutilidade vai nos levar a nós termos problemas. E o primeiro problema vai começar exatamente na aceitação de nós próprios, na nossa autoestima. A pessoa que relega, que posterga as suas realizações, ela começa a se sentir muito mal. Ela começa a ter uma situação psicológica, emocional desajustada. E a primeira coisa que ela passa é não gostar de si própria. E quando a gente começa a não gostar de si próprio, a gente começa a comprometer tudo que a gente tem que realizar. Vejam, por exemplo, Jesus condicionou toda a lei dele a nos dizer, amar o próximo como a nós mesmos. Mas se eu não me amo, será que é disso que ele está falando? Que a gente pode também não amar os outros? Não. Ele colocou como condição essencial, primeiro ame a você próprio. E depois faça a mesma coisa pelas pessoas que cercam você.
E gente, se amar não é comprar uma blusinha nova, nem trocar de carro. Se amar é fazer o que é bom pra gente. Não é comprar uma coisa nova. Se amar é a gente pensar o que é bom para mim. Por exemplo, vamos imaginar um campo físico que é um laboratório de estudos para todos nós. A carne é um instrumento de experimentação do espírito. Quando nós levantamos de manhã cedo, damos uma caminhada na beira da praia, como é que a gente se sente? A gente chega em casa, né? Até assim para fazer o almoço, a gente faz um almoço bom, né? Dorme até meio-dia, para ver como a gente já acorda de arrasto e mal, psicologicamente a gente se sente mal. Então vejam como Joana tem total razão quando nos alerta que o problema que parece inicialmente inocente pode descambar para um problema psicológico, emocional e até psiquiátrico. E ela diz, chega um ponto que a pessoa se isola. E ela se isola por uma coisa, porque ela não quer que ninguém sugira a ela que ela tem que sair do estado de preguiça em que ela se encontra, de inutilidade que ela se encontra. Porque ela basicamente, como ela não tem mais autoestima, ela acredita que é impossível ela voltar a ser aquele ser pleno, realizador que ela sempre foi. E então ela começa a criar as fugas psicológicas. E uma das fugas é o isolamento, para que as pessoas não digam para ela que ela tem que mudar a situação em que ela se encontra. Então ela foge, e disso ela pode derivar inclusive uma depressão, e é a Joana que nos alerta para isso. Então inicialmente o que era para ser uma indolência, né? Uma preguicinha de domingo, começa a tomar conta da vida, e disso começam os desajustes. Nós podemos colocar uma encarnação fora por uma preguicinha que a gente resolveu não controlar, resolveu não tomar providência cedo. E esse é o alerta. Então diz ela, e o que fazer para que então nós saímos dessa situação de coisa? Porque para nós interessa muito o que fazer, né? Ela diz, a primeira coisa, a gente tem que orar bastante para que a gente tenha um despertamento espiritual. O que é um despertamento espiritual? É a gente se aperceber que aquilo está fazendo mal para a gente. É o conhece-te a ti mesmo, né? Primeiro a gente tem que entender que aquilo faz mal para a vida da gente. E ela diz, e quando a gente se dá conta que aquilo faz mal, sobrevém sobre nós uma força que a gente nem imaginava que tinha. Mas era uma força que ficou represada durante todo aquele período em que eu me neguei à utilidade. É natural, se ela estava represada, ela vai vir de uma vez só. Então nós encontramos uma força que a gente nem imaginava que tinha. E daí? E daí diz ela, boas leituras. Comprometa-se com uma agenda de realizações. Ou seja, nesse ano eu vou fazer isso aqui, esse mês eu vou fazer isso, né? Esse mês eu vou no grupo de estudo do Centro Espírita e não vou faltar nenhum dia. Esse mês eu vou ler um livro, eu vou começar na capa e vou terminar lá na contracapa. Mas não leiam só a capa e a contracapa, tem que ler o miolo, né? E ela diz, e façam a bioenergia, o nosso passe espírita, né? Procure trocar sua agenda de pensamento. O pensamento é realização material, ela se plasma em volta de nós. Desligue um pouquinho aquele caixinha que tem lá em casa, que a gente tanto gosta de ficar na frente dela, sentadinha, bem escoradinho para frente, assim que a coluna fica bem torta e vai se acabando na vida, né? E aquela caixinha fica ali magnetizando a gente. Ela diz, não sai daqui, né? Ela diz não sai, né? Depois dos comerciais apresentaremos o caso excepcional. Ela está dizendo, não saia daí, e a gente se entrega para ela. Então comece a ter o costume de desligá-la, de fazer uma leitura edificante, renovar os pensamentos, conversar com pessoas que tenham bons assuntos produtivos, e assim a gente conseguirá com certeza sair dessa situação. A nossa agenda está fartamente escrita, o nosso mestre está fartamente conhecido. Se nós lermos o pensamento de Jesus, nós certamente encontraremos um caminho seguro. Que nós tenhamos essa inteligência e que nós possamos pedir a Deus, que assim como Jesus pediu, nós também temos essa humildade, devemos pedir que não nos deixe cair na tentação,
e que nos ajude a nós nos livrarmos dos maus que nós causamos a nós próprios. Que assim seja. E um bom domingo a todos.